Fala seus peixão, beleza? Primeiro de tudo, feliz ano novo pra você. Bem-vindo ao Vem Pro Peixão, meu nome é Eduardo, eu sou o Edu Futirinhas, pra quem não me conhece, eu tenho outro canal que chama Futirinhas, que é sobre futebol em geral. Este aqui é o Vem Pro Peixão, onde falo só de Santos, embora esteja com a camisa da Roma hoje. Camisa da Roma acho que 2001 ou 2002. Bom, do Francesco Totti. Bom, vamos falar aqui sobre o desespero com falta de contratações que o Santos está tendo para a temporada. Mas antes de tudo quero falar das camisas. Vamos sim dar 5 camisas para vocês. Vou dar 5 camisas porque atingimos a meta de 50 mil inscritos exatamente no dia 25 de dezembro. Então muito obrigado. Todo mundo se inscreveu, todo mundo está acompanhando, todo mundo que manda sugestão, todo mundo que comenta, todo mundo que acompanha. Realmente eu não esperava que o Vem Pro Peixão fosse crescer tão rápido. Eu esperava que fosse crescer, lógico. Eu não tenho falsa modéstia, eu esperava que fosse crescer. Eu acredito que é um canal com muito potencial, mas eu não esperava que fosse tão rápido. E foi muito rápido. Em 3 meses, ou até menos, o canal atingiu 50 mil inscritos. E eu não faço tantos vídeos assim, eu até tenho que firmar um compromisso de fazer mais vídeos, trazer mais conteúdos. Mas mesmo assim, muito obrigado a todo mundo que acompanha. Até quem torce para outros clubes, né? Quem veio do Futirinhas aí, que torce para outros times. Mesmo aqui rivais de São Paulo que acompanham o Vem Pro Peixão por minha causa, eu sou muito grato mesmo, fico muito feliz com o crescimento do canal aqui e muito obrigado a você. Dia 17 de janeiro vou fazer das 5 camisas, beleza? Então é no vídeo anterior, no vídeo do Marcos Leonardo, se você não viu ainda, falando sobre a renovação de contrato dele, então vá lá naquele vídeo, comente @ de alguma rede social ou o seu e-mail para poder entrar em contato e alguma coisa com relação ao vídeo para que o YouTube não bloqueie o seu comentário, beleza? Se não aparecer, não é minha culpa, é do próprio sistema do algoritmo do YouTube, fechou? Então vamos lá, vamos falar aí do desespero, da falta de contratações e eu tenho um ponto sobre isso. Então, primeiro de tudo, calma. Você que tá nervoso, desesperado, afobado, eu entendo, mas calma. E eu vou explicar isso com a história do próprio Santos, tá bom? Eu quero que você faça um exercício rápido e pense em quantas vezes ao longo da sua vida acompanhando o Santos, em quantas vezes uma grande contratação, na teoria, de impacto chegou e falou, resolveu. Quantas vezes? Eu vou lembrar uma que veio de impacto assim, que não tinha alguma ligação com o Santos anteriormente. O Zé Roberto. O Zé Roberto é uma dessas contratações, que em 2006, depois de jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira e ter sido o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, o Zé Roberto chegou ao Santos pós-mundial e jogou muita bola. Para mim, é um dos melhores jogadores que eu vi com a camisa do Santos. Jogou um pouco mais de um ano e jogou muito bem pelo Santos, então é um desses casos. Tirando o Zé Roberto, eu vou lembrar de grandes contratações, só que todas elas, na maioria das vezes, tinha alguma ligação do Santos. Ricardo Oliveira quando volta, em baixa, tá? Mas assim, foi uma grande contratação pelo nome e tal, tinha uma ligação com o Santos anterior, porque tinha passado pelo clube em 2003. A volta do Elano, a volta do Robinho, a volta do Giovani em 2005, outra contratação de impacto que foi muito bem, Ricardinho, em 2004, quando chega e é capitão daquele time que é campeão brasileiro. Também é outra de impacto que deu muito certo. Agora, muitas outras de impacto acabaram não dando tão certo quanto se esperava. Inclusive um jogador que eu gosto muito, que é o Dodô, que no Santos se esperava muito dele. Ele foi contratado, foi camisa 10, foi o grande jogador do time durante um período, mas ele não trouxe o que se esperava dele, que era algum título importante. Embora tenha jogado bem, mas não foi aquele nível que se esperava. Outro, Rincon, veio, jogou bem, mas também não entregou o que se esperava. Carlos Germano também veio com muita expectativa e acabou perdendo a vaga para o Fábio Costa, que veio para ser reserva dele vindo do Vitória. Entende? O ídolo que o Santos teve, Renatinho. O Renato, ele veio do Guarani com 20 anos de idade para jogar em 2001 ou 2001. E acabou virando o ídolo do time. O Elano também veio do Guarani para jogar no Sub-20. Então a gente olha para o Santos e fica falando, caramba,
E é lógico, cara, eu quero a contratação, eu queria a contratação do Natan, que acabou não rolando, e quero a contratação do Ricardo Goulart, tá bom? Eu quero essa contratação. Eu acho que vai ser importante justamente para aquela espinha dorsal que eu falo, e eu vou repetir daqui a pouco. Eu quero uma grande contratação, eu quero um nome de impacto sim no time. Mas a própria história do nosso clube, ela joga contra essas grandes contratações que acabaram não rendendo. Marcelinho Carioca jogou no Santos e acabou não rendendo. Agora, vamos já do outro ponto, o Viola. O Viola veio consagrado e jogou muito bem. Mas várias outras não deram certo. O Luque não deu muito certo. O Sócrates não deu muito certo. Entendeu? São contratações de muito impacto que não deram tão certo na história do nosso time. O nosso clube ele é conhecido por formar grandes jogadores, historicamente falando, formar grandes jogadores ou contratar jogadores de times pequenos que chegam no Santos e acabam desabrochando, cara. Começam a jogar muito. O Zito veio do Taubaté, o maior capitão da história do Santos e um dos maiores da história do futebol. Ele veio de um time extremamente pequeno. Era outra realidade, era outro momento, eu entendo, mas mesmo assim a gente tem que entender a história do nosso time. Mesmo assim a gente tem que entender. Então, pro Santos, entenda, pro Santos é sempre muito importante observar jogadores em formação de clubes menos expressivos. Sim, tem que ficar de olho, tem que estudar o mercado. Não é só aquele cara de 700, 800 pau por mês, que é o caso do Ricardo Goulart. Se vir, é um cara nesse nível de salário. Embora eu seja totalmente a favor da contratação dele, tá? Por quê? E eu vou explicar agora. O Ricardo Goulart é um jogador caro, realmente, só que é um jogador jovem, de 30 anos, sem clube, que o Santos pode apresentar um projeto para ele ser o grande jogador desse time para capitanear uma nova geração que está se formando. Ele pode ser esse cara, ele pode ser esse elo importante para essa nova geração que está vindo do Santos. Esses caras que nessa temporada vão precisar jogar muito, e em quantidade também, não só em qualidade, que é o caso do Kaique, que é o caso do Sandri, que é o caso do Ângelo, do Pirani, do Marcos Leonardo, se Deus quiser, e outros jogadores da base do Santos, né? O Sandro provavelmente vai voltar para o time profissional, capitão do time de sub-20. O Lucas Pires, lateral esquerdo, provavelmente vai subir para o time profissional. O Lucas Barbosa, que me impressionou bastante no primeiro jogo da Copa São Paulo. O Juan mesmo, que eu acredito que vai subir profissional e vai acabar ganhando espaço dele. E é um cara que pode ser esse 9, tá bom? Então, assim, o Ricardo Goulart chegando, e eu não estou afirmando que ele venha, eu só quero que ele venha. Pode ser esse cara que faça esse elo entre experiência e juventude, e é um cara que marca muitos gols. O Ricardo Goulart tem 120 gols em quase 170 partidas. Ele é meia, ele não é atacante. Então, e isso jogando no futebol chinês. Tudo bem que é o futebol chinês, mas quando você olha para o Hulk, que tem mais ou menos a mesma média do Goulart na China, a gente tem uma boa perspectiva assim no Goulart. E é o cara para a posição que o Santos precisa. É um cara que faz muitos gols. Então seria muito importante ser esse cara e ele chegasse sim. Mas ainda assim o meu ponto é, não precisa ter desespero. 2022, por mais que eu queira e torça também que o Santos consiga surpreender, porque se o Santos for campeão esse ano, gente, é uma surpresa. Não por causa do tamanho do Santos, pela equipe, tá bom? A camisa do Santos é muito pesada e sim, ela pode acontecer do Santos ser campeão de alguma coisa esse ano, que seja um estadual, mas pode acontecer porque é o Santos, tá bom? Mas olhando para a equipe, você vai ver outros times mais fortes, a gente tem que parar e olhar com frieza. O Corinthians é mais forte, o Palmeiras é mais forte, o São Paulo tem alguns nomes mais interessantes, embora a crise do São Paulo seja muito mais grave que a do Santos, e isso pode atrapalhar o desenvolvimento do São Paulo. O Galo é muito mais forte, o Flamengo é muito mais forte, o Internacional tem um time um pouco mais forte que o nosso, entendeu? Então a gente tem que entender cara, o Fortaleza hoje é mais forte que o Santos, tá? Como equipe. Embora os nomes do Fortaleza também não é um absurdo de jogadores, tá bom? Mas ainda assim o Santos pode surpreender, por quê? Na nossa história, e não tô falando só por causa de 2002 não, na nossa história o Santos tem essa magia, tá bom? Essa magia de do nada aparece 5, 6 caras que são formados ali ou que veio de um time fraco e eles começam a jogar muita bola.
e eles começam a desenvolver um trabalho, e eles começam a jogar um grande futebol, e assim o Santos se sustenta ano após ano. O Santos foi salvo algumas vezes por causa da base. Meninos da Vila na geração de 78, 2002 também, 2009, 2010 de novo. Então o Santos tem esse histórico. Fora anos 60, tá? Anos 50, anos 40, a primeira geração lá na fundação do Santos, com Araquém Patusca, Feitiço e o caramba. Tem. Isso é histórico do nosso clube. Então um clube, além de tudo, ele tem que conhecer a própria história, a diretoria tem que conhecer a própria história, tem que valorizar essa própria história e assim construir uma história ao redor disso. Eu tenho muita esperança de que essa meninada que tá vindo aí, esses que eu citei anteriormente, vão dar muitos frutos para o Santos. Eu torço para que eles deem esses frutos dentro de campo, embora a gente saiba que é muito difícil segurar um cara com 18 anos que tem perspectiva de ser Tier 1, né? Que é o caso do Kaique, que é o caso do Ângelo, que é o caso do próprio Marcos Leonardo, Tier 1 ou Tier 2, né? Que são os caras world class e tal. Então a gente sabe que isso pode acontecer deles saírem. Eu torço para que eles joguem e que eles construam uma história no clube antes de irem para a Europa, para que eles cheguem preparados lá. Então eu tenho muita esperança que esses meninos vão conseguir construir uma história muito bonita com a camisa do Santos. E eu espero que dentro de campo, e que depois, lógico, pelo futebol atual, eles possam jogar no futebol europeu, mas depois de construir uma história e se consolidarem como grandes jogadores ou até ídolos do Santos. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero pedir é calma. Eu sei que está demorando com o reforço, eu sei que a gente espera mais, mas a gente tem que entender também que a realidade financeira é difícil ainda. Embora 2022 possa ser financeiramente melhor que 2021, o grande ano que o Santos pode ter é em 2023, com melhores patrocínios, melhor mercado e etc. Então a gente tem que ter paciência assim. Essa diretoria atual, pelo que parece, tá? De novo, porque tem gente que acha que eu só trabalho com eles. Não. Pelo que parece, está sendo bem responsável. Até o momento, é o que se mostra, é uma gestão responsável. Embora, em alguns momentos, no futebol tenha alguns erros. Mas ninguém é perfeito, tá bom? Todo mundo erra, todo mundo vai ter uma falha aqui ou acolá. No montante geral, parece uma gestão boa. Principalmente na parte financeira, que está sendo bem responsável. O Santos não atrasa mais salário, o Santos paga salários em dia. Então o Santos pode dar um passinho além. Mas esse passo não pode ser muito grande, porque a gente não tem grana ainda. Então tem que ser um passo e tem que ser paulatinamente, devagarzinho, tijolo por tijolo, para que volte a ter muito nome forte, para que volte, e eu digo mercadologicamente, tá? Para que tenha um nome forte no mercado, para que possa disputar em pé de igualdade com outros clubes. E eu achei muito certa a gestão não entrar em leilão pelo Natan. Bom jogador, que eu gostaria que jogasse no Santos sim, acho muito talentoso, mas ele não fez nada no Galo que ele merecesse um aumento nos vencimentos dele. Ele era reserva, ele saiu de titular para reserva e ele ia ter um acréscimo de 30 mil no Santos e no Fluminense ele vai ganhar 100 mil a mais que ele estava ganhando no Galo. Por mais que provavelmente ele vá ser titular desse clube, não tem por que ele ter esse aumento. Ele precisa se provar como grande jogador ainda. Ele já tem 25 anos para 26. Então, para se provar, não adianta ele ganhar um aumento de salário. E eu acredito que o Santos ainda foi ousado, oferecendo mais do que ele ganhava no Galo. Mas eu acho que foi uma boa dar sua cartada, não deu certo, e não é isso que fez o Santos perder. O Santos simplesmente não entrou em leilão, eu acho muito certo, tá bom? Então quero te ouvir, quero saber sua opinião. De novo, feliz ano novo, tamo junto. Esse ano vai ter muito mais conteúdo e valeu. Um abraço e vai Santos.